Alô, Baixada Santista, o Sem Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. Hoje nós estamos recebendo o presidente do Simpolsan, Sindicato dos Policiais Civis da Baixada Santista e Vale do Ribeira, o Márcio de Almeida Pino, e também o Dr. Paulo Della Rosa, gentilmente vindo ao programa. O Paulo está vindo hoje no programa com essa pinta bonitona aí e tal. Eu vou queimar o filme dele, não agora, até o final do programa eu vou mostrar que você deu uma emagrecida boa. Mudou? Foi qualidade de vida, Paulo? Boa tarde e obrigado pela participação. Muito boa tarde, meu amigo Augusto. Eu costumo chamar o Augusto de meu talismã. E já explico já. Boa tarde, presidente. É uma emoção dividir uma bancada com você, especialmente pelo prestígio que você goza junto à categoria, e eu acredito muito no seu trabalho. O Augusto, em uma outra oportunidade, me chamou ao programa e 2 dias depois eu acabei virando capa do Estado de São Paulo. Eu espero que dessa vez eu me torne capa do Washington Post, porque esse homem é muito forte realmente. Não, que nada, imagina. A gente só registrou um trabalho que você desenvolveu, que nós vamos falar daqui a pouco. Antes, deixa eu só dar uma notícia importante. O Dimas Ramalho, que inclusive ele era deputado federal do PPS, ele agora está no Tribunal de Contas do Estado e ele suspendeu a licitação do túnel Santos-Guarujá, que foi lançada na semana passada, né? O túnel submerso, e que o consórcio ganhador seria divulgado no dia 10. Né? Ela foi proibida de dar andamento no procedimento. A decisão é uma decisão provisória do Tribunal de Contas do Estado, e, na verdade, o Dimas Ramalho, ele está questionando e pedindo que seja apresentado e esclarecido diversos fatos apontados, além de fornecer a cópia integral do edital para análise do tribunal. Olha, eu fico feliz de saber que o Tribunal de Contas do Estado ainda tem gente séria, né? Porque essa ligação, ela está sendo feita de uma maneira tão corrida, né? Que realmente levantam suspeitas não só de corrupção, mas também de a quem interessa uma obra como essa. Tem um aspecto social, os moradores do Macuco, do Estuário, que não foram escutados, foram atropelados, vieram com audiências públicas ilegais, feitas de forma bastante agressivas, não é? Fico triste que a atual administração municipal não teve a capacidade de resolver o assunto. Num primeiro momento disse que ia se impor, depois, até lembrar aqui o secretário de Comunicação de Santos, o Rivaldo Deus dos Santos, que sabe tudo e que atropela a informação, né? E a gente fica triste, porque precisa vir a justiça e impedir que isso seja divulgado. É lógico que uma obra como essa, o município tem que ser ouvido. Além de que a Codesp. A Codesp, por exemplo, ela tem óbices imensos contra esta obra. E aí eu pergunto, vocês vão atravessar o canal é administrado pela Codesp, vocês não vão ouvir a Codesp? Ou vão ouvir lá na frente? Então, eu não consigo entender coisas tão simples que isso é lição de casa, né? Você não vai fazer nada na tua... Você é casado, Márcio? Você é casado? Ultimamente separado. Você é casado, Paulo? Sou bem casado. Você faz alguma coisa na tua casa sem perguntar para sua mulher? Eu já não faço nada em casa, nem perguntando. Então, imagine sem perguntar. Verdade, a gente, para fazer as coisas, tem que ter uma, né? Assessoria. Dentro de casa, imagina fora. Essa aqui era importante. Mandar aqui um abraço aos meus amigos portuários. Hoje, o Porto de Santos celebra 123 anos. Ele foi inaugurado oficialmente no dia 2 de fevereiro de 1892. Eu tenho amigos que dizem que, enquanto estava na família Guindy, o Porto de Santos era sensacional. Depois que foi para Docas, também, né? E quando virou Codesp, aí realmente
as indicações políticas dominaram. Márcio, você assumiu em dezembro ou início de janeiro? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde aos telespectadores da TV do Ação e Reação. Assumi dia 5 de janeiro agora. 5 de janeiro, início de ano. O teu sindicato, ele representa os policiais civis do Vale do Ribeira e Baixada Santista. Isso, no total 23 municípios, que vai de Bertioga até Barra do Turvo, e todas as categorias, vai delegado, aos auxiliares de... Escrivão, auxiliares, carcereiro também. Isso, auxiliares de necrópsia. Então são essas categorias que a gente... Pessoal do IML também? Também. O pessoal reclama muito com você de condição de trabalho lá? A gente está conversando com eles, vamos fazer uma assembleia com toda a categoria para ver as reivindicações e as suas pretensões. E o IML é um caso que já é notório, né? As condições são precárias. É um caso de polícia. De polícia. São precárias. Espero que o mais breve possível sejam tomadas as providências. Ô Massoud, quando caiu o avião do Eduardo Campos, lá na Alexandre Herculano, e olha, eu na época, eu avisei, inclusive o Juarez, o dono da academia, esteve aqui no programa, eu disse para ele, Juarez, corre, porque vocês não vão receber nada. E é o que está acontecendo. Os donos do avião estão oferecendo indenizações ridículas. Inclusive, na época, eu falei, aproveita que está o Márcio França aí, amigo do Eduardo Campos, faz uma pressão para que pessoas como o Juarez, um homem de 70 anos, até no dia me emocionei, porque eu fiquei pensando, imagina você com 70 anos, você acha que está, né, e ter que começar do zero realmente é muito difícil. Na época do acidente, eu tive uma informação que, como o IML estava desativado, que as autópsias tiveram que ser feitas em São Paulo. Pergunto para você, se você tem esse conhecimento, se realmente procede, e tem cabimento? Uma região como a nossa não deveria ter um IML atuante? E é isso daí, eu venho batendo já na época que atuava como vice-presidente. O nosso IML não tem condições, nem capacidade, nem estrutura suficiente para atender casos de maior relevância, não é nem relevância, que tem um maior número de pessoas. O IML não comporta. E na época estava em decisão judicial, onde que estava sendo, por exemplo, interditado por falta de condições e estava sendo atendido ainda num lugar ainda de menor capacidade, que era o Guarujá. Por isso o motivo que teve que ser levado os corpos para São Paulo, para atendimento em São Paulo. E hoje em dia ainda tem essa deficiência. O IML daqui não tem estrutura suficiente para comportar para atender o município do nível de fora a condição de trabalho dos profissionais, né? É lastimável, é lastimável. As condições de trabalho é lastimável. Você vê diversas, que nem denúncias, nós vamos estar apurando, vamos estar fazendo, solicitando junto ao Ministério do Trabalho para que seja feito laudos e para que seja resolvido. O Estado também, o Estado não pode só cobrar de todo mundo, né? Não, falta funcionário. Vamos falar disso daqui a pouco. Falta funcionário, não só do IML, né? Porque você me deu um número aqui que eu fiquei horrorizado. Doutor Paulo, eu sou fã dos seriados americanos. Eu fico vendo aqueles CSI, aqueles negócios todos, e fico pensando, será que um dia nós vamos ter uma inteligência como essa na polícia? Porque, de certa maneira, muita gente fala dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, mais do que o combate de rua, tem toda uma estratégia de inteligência, né? Acho que isso funciona demais, não é? Augusto, eu insisto nessa máxima. Nós não faremos uma polícia à altura do que a população brasileira merece, sem que todos nós, policiais e sociedade, compreendamos a importância desse binômio: ciência e paciência. Polícia se faz com ciência e paciência. Ciência buscando incessantemente os mecanismos científicos mais state da arte para colaborar com o trabalho de investigação. E paciência no sentido de não nos deixarmos levar pela emoção. As investigações
os trabalhos policiais que são feitos com o estômago, levados pela emoção, redundam nos grandes fiascos que prejudicam a imagem da polícia e fortalecem a criminalidade. Fazer polícia requer ciência e paciência. E é importante que o presidente Márcio tenha assumido, porque é um homem que tem ciência e tem paciência. É preciso, sim, com ciência, que nós tenhamos coragem para colocarmos, presidente, a sociedade absolutamente conhecedora da realidade da polícia. Não adianta mais nos fecharmos em copas, querido Augusto, e deixarmos que a realidade difícil que passamos fique intramuros. É preciso que a população saiba das dificuldades que a polícia enfrenta. E a população tem que saber também que o trabalho policial é um trabalho heróico, que requer muita obstinação por parte dos policiais. Muita devoção, muito suor, muito sangue e muitas lágrimas por parte dos policiais. E nós, durante muito tempo, quiçá porque erramos no momento da ditadura, onde nos associamos a esse nefasto quadro, nós nos afastamos da população, presidente Márcio. Essa que foi a verdade. A população hoje parece que não gosta da polícia, parece que não quer estar próxima da polícia. E nós somos servidores públicos. Qualquer policial é um servidor seu, minha senhora. É um servidor seu, meu senhor. Agora, nós precisamos do quê? Isso que estamos tendo nesse momento na Baixada Santista, Augusto. Chega aqui um comandante que é da cidade. É verdade. Chega aqui um homem que forjou a sua carreira na cidade, Dr. Gaetano Vergini. A comunidade acredita nesse homem e eu espero que dê a ele, com paciência, vocês, para que ele possa desenvolver um trabalho científico. E terminando a sua pergunta, Augusto, é claro que nós vamos sim ter um dia essa polícia americana. Porque a polícia americana se construiu com PCC. Só que o PCC do bem. Paciência, ciência e coragem. Nós temos coragem. Os policiais paulistas, os policiais brasileiros são heróicos, são corajosos. Está faltando a ciência. Eu torço muito, presidente Márcio e querido Augusto, pela paciência e pela ciência. Ô Márcio, na verdade, você me deu uma informação que eu fico até me atrapalhei aqui. Porque você me disse que hoje tem aproximadamente 2.600 policiais civis na ativa em toda a região, Vale do Ribeira e Baixada Santista, né? E aí, sem querer aqui, eu ouvi, vocês estavam conversando, há 15 anos atrás tinham aproximadamente 40 mil... Não, 4 mil, né? Desculpa, 4 mil policiais. Cacete, aumentou a população e diminuiu os policiais. A gente fala sempre aqui que o efetivo da Polícia Militar não muda, mas a de diminuir é o pessoal que se aposenta e não está tendo concurso da polícia? O concurso que tem, ele não... Como é que se fala? Ele não é na altura, não está no número suficiente do pessoal que sai. Então ele acaba, por exemplo, a cada 10 pessoas que se aposentam, se afastam, pede exoneração, inclusive até por mudança de cargos, que nem tem um colega nosso que agora passou para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Ótimo policial. A Polícia Civil vai estar perdendo para a Polícia Rodoviária Federal. Paga melhor, é isso? Paga melhor, em razão dos salários. Então, quer dizer, a pessoa acaba pegando Lógico. E migrando para outros concursos. Isso daí, aposentadoria e a lentidão na elaboração dos concursos. Hoje em dia, um concurso, eu estava comentando, teve um concurso para delegado que foi de 2009, ele foi tomar posse em 2012. Então, quer dizer, muito lento. E não tem um número assim, por exemplo, achou que nem o caso que a Polícia Militar faz, a cada 4% abaixo do número do efetivo, automaticamente vem o concurso. No nosso, não. Tem que pedir autorização, aí vai para o planejamento, vai para a fazenda, aí o governo autoriza, para depois ser feito todo o trâmite, edital. Então, isso daí é o que acontece. Aí está uma das respostas do aumento da criminalidade. Diminui o efetivo da Polícia Civil, aumenta o número da criminalidade. O número de roubos, de furtos, de homicídios. Então, está aí. Uma Polícia Civil ineficiente, acontece o quê? A criminalidade, ela avança. E olha, os números são assustadores, não é? Cada vez a gente... Eu falei isso aqui semana passada, eu queria comentar com vocês. É um absurdo o que está tendo de assalto a caixas eletrônicos, né? Virou, não sei se são quadrilhas, enfim.
Acho que os bancos deveriam pagar pelo trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar, que vai lá, investiga ou até tenta coibir. Porque, infelizmente, a lucratividade que os bancos têm tido em cada trimestre é um negócio absurdo. E ainda a gente tem que ficar protegendo. Eu, particularmente, acho que deveria, ou os bancos contratassem seguranças particulares. Mas o que não dá. Inclusive, morreu, me parece que ontem, hoje, um policial militar que estava num dos assaltos, ou tentou lá, ou tentou coibir um dos assaltos na Dom Domênico Rangoni. Não sei se tinha a ver lá com os caixas eletrônicos, enfim. Esse é um crime que tem aumentado demais, viu, Márcio? Aí a polícia, o doutor Paulo sabe muito bem disso, hoje não está preparada para enfrentamento com esses marginais. Hoje os marginais que teve no interior de São Paulo, 2 policiais foram para o enfrentamento, só que pronto, eles com uma pistola, uma .30 e os marginais tudo com fuzis, armado de fuzis. Um tiro matou ali na hora um policial e o outro foi para estar internado, parece que está em estado grave. Então não tem como enfrentar. Hoje o enfrentamento é desproporcional. A força pública ela está aquém do que deveria. Hoje, para enfrentar esses marginais, deveria ter um reaparelhamento da polícia. No caso, é impossível você pegar uma... Você está falando de equipamento também, mas de gente, não é? No sentido até de salário. Salário. Quer dizer, precisava ser redesenhada a polícia. Isso, eu sou contrário a essa DGEM e DGEC. Então, enquanto... O que é DGEM e DGEC? Essa DGEM o que fazem, os convênios que eles fazem, por exemplo, o policial trabalhar fora do horário de serviço. DGEC, não, o que eles como é que é? Delegada. Delegada, isso. O horário que isso eu acho uma vergonha, né? O policial, no horário que tem para treinar, para descansar, tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar. Para quê? Para repor aquele salário que deveria ser, por exemplo, o Estado deveria estar pagando. Eu vou pôr a caixinha do microfone que os caras estão... melhorou agora o áudio? Agora melhorou? E legal. Pedindo para eu nem estou olhando ali. Mas te atrapalharam, Meninas, eu sou velhinho, não enxergo nem minha mãe querem que eu veja. Tinha um monte de mãozinha, eu não estou vendo. Eu até fiquei, será que está pegando fogo lá o Twitter, né? Mas estou tranquilo. Eu sou um sonhador, já achei que era um carinho, fiquei dando um beijinho, estou apaixonado, e é uma mensagem de telefone. Era uma mensagem para colocar o microfone, estava dando interferência. Olha, eu particularmente fico um pouco assustado com essa tua declaração, porque às vezes a gente tem medo de ver a verdade, né? E a verdade é essa que você está falando. É isso que nós estamos polícia, ela não estou alarmando a população, mas até para que ela, como o Dr. Paulo falou, que a gente tem que trabalhar em conjunto e mostrar o que está acontecendo. Não é só culpar os policiais, mas mostrar que é o seguinte, como os policiais, como a polícia está sendo tratada. Boas pessoas têm dentro dela, mas às vezes não depende dela. Projetos de segurança vai mais além do que às vezes um delegado diretor, um delegado seccional. Tem que ser mais amplo, tem que ser discutido a nível de 3 poderes. Tem que ser uma coisa mais... Eu acho que nós, quando criaram essa... Foi até o Kassab em São Paulo que criou essa operação delegada, era para que pudesse o policial trabalhar os 2 dias, não é? E aí o município pagava. Como era proibido o bico, não é verdade? A maioria dos policiais faziam bico porque o salário não era suficiente, o próprio Estado resolveu oficializar o bico. Então, eu me lembro, várias vezes o Mário Covas, quando era governador, criticava o bico. Aí o governo fez o quê? Oficializou o bico. O policial trabalha um dia para o Estado e trabalha o outro dia também para o Estado. Resumindo, quantas horas? É 12 horas, 12 por 36? Não, em média, ou é 8 horas por dia mesmo? Como é que funciona hoje, em média? Hoje tem delegacias que o policial está trabalhando em regime de escravidão. 24 por 48 tem municípios mais afastados e tem municípios onde só existe um policial, ele fica responsável e no período da noite ele fica à distância para atender as ocorrências.
Olha só que ponto chegou. Mas tirando o Vale do Ribeira, que eu acredito que tem essas dificuldades, a Baixada Santista, em média, é 8 horas por dia ou é 12 por 36? 12 por 24. 12 por 24. Aí 12 por 72. E às vezes, quando, por exemplo, cobre férias, por exemplo, vai ter uma equipe. Direto. Aí não, aí diminui essa escala. Porque não tem policial para pegar e cobrir as férias. Então quer dizer o quê? Eu acabo fazendo para o Estado. Vou dar um exemplo para simplificar. Por exemplo, um restaurante tem 2 garçons, um que atende na parte da manhã, outro que atende na parte da tarde. Pronto. O garçom da tarde entrou de férias, o da manhã vai atender na parte da tarde. E aí? Não tem garçom. Tem que ser. Não tem tu, vai tu mesmo. Olha que situação nós estamos chegando, hein, Paulo? Infelizmente, e eu acho que mais do que se discute a segurança, estava na hora principalmente aqui no estado de São Paulo, acordar para esse tema, né? Eu insisto em acreditar que nós precisamos reconquistar a população, presidente Márcio. Augusto, a polícia, institucionalmente, ela vem enfraquecendo por conta de algumas desavenças antropofágicas. A vaidade pessoal é um câncer institucional. Porque se eu quero apenas aparecer o delegado, o investigador, o diretor, esquecendo do conjunto, eu estou destruindo a instituição. A vaidade marcou a polícia de maneira muito deletéria por muitas décadas. Então nós enfraquecemos institucionalmente. Por isso eu fico tão feliz, mais uma vez eu repito, com o presidente Márcio assumindo, porque é um homem que tem a visão da importância do coletivo. E nós só vamos nos fortalecer institucionalmente, enquanto instituição Polícia Civil do Estado de São Paulo, outrora conhecida como a gloriosa Polícia Civil do Estado de São Paulo, quando trouxermos de volta a população para o nosso lado, Augusto. E como isso é feito? Isso é feito de 2 formas. A primeira, exemplos como o de hoje. Os nossos porta-vozes, aqueles que detêm a capacidade de nos representar, terem a coragem do presidente Márcio, apresentando uma radiografia honesta, sem paixões, sem amores demais e sem desnecessários ódios daquilo que está acontecendo, para que a população tenha conhecimento. Mas eu preciso, presidente, que sigamos um passo ainda à frente. Nós precisamos, sim, resgatar esse canal de contato direto que é feito com a população. Como? Nos encorajando a sairmos dos nossos castelos depauperados, castelos sem condições, castelos onde policiais passam dificuldades até de saúde, mas ainda assim, castelos, e irmos ao encontro da população. Eu concordo com você, mas eu acho que o Estado, ele precisa... Eu dei aqui um exemplo, acho que foi no ano passado, no início desse ano, que eu tive qual é o nome da... Não sei nem se eu comentei com você aqui no programa, que eu cheguei no quarto DP, o escrivão trabalha num banheiro adaptado, não é isso? E no dia que eu fui, não tinha banheiro a delegacia. Ele falou, a casa é muito velha, nós estamos comprando um banheiro. Eu falei, como é que vocês fazem o banheiro? A gente dá uns pulos aqui e se vira. E hoje, isso é grave, né? Porque em qualquer empresa que você vá, a obrigatoriedade de condições de trabalho impera. Não é? Se você chamar lá a Rosângela, nem sei se ainda é a Rosângela lá da Delegacia Regional do Trabalho, mas chamar a Delegacia Regional do Trabalho em uma delegacia, ela fecha a delegacia e manda os trabalhadores para casa, ou não? Manda sim. Não é? Você pega hoje sem condições. Isso daí a gente falou há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, lembra? É verdade, porque eu fiquei abismado. Eu falei, pô, mas como é? E mudou? Não, agora, só me permita, eu tinha comentado naquela época do Dr. Manuel Gatto, lembra? Que eu falei que visitamos a delegacia de Jacupiranga. É verdade. O doutor conhece? Ele é um ótimo administrador e nessa parte daí eu tenho que falar que sempre... Jacupiranga. Jacupiranga. Eu sempre fui um defensor dele porque eu vi, entendeu? Não é porque está aqui nem nada. Eu vi as situações das delegacias em Jacupiranga, que são modelos. Olha só. Delegacias que pertencem ao Estado de São Paulo, onde, por exemplo,
tem alojamento para os policiais, tem vários... Esse delegado assumiu agora a seccional, não é isso? Assumiu agora. Então, com relação à parte de estrutura, já estamos conversando, ele já está colocando em prática as suas ideias. Eu acredito que isso daí, num médio, eu acredito que em 6 meses, de 6 meses a gente já vai notar a diferença. Legal. Inclusive do 4º distrito eu também já estou sabendo, parece que ele já esteve vivendo lá e já está tomando as providências necessárias. Após muito tempo, parece que já está sendo levado. Agora, nós falamos isso há 2 anos atrás, hein? Isso. Há 2 anos. E é o que mais a gente escuta de críticas, é a situação dos principais distritos daqui da nossa região, né? Até o próprio 1º distrito, que é um prédio que você passa em frente e você acha que está abandonado, né? E que merecia uma atenção especial. Comentei contigo, né? É chamado, denominado palácio, né? Eu nunca vi nenhum palácio na Inglaterra, nenhum palácio naquele estado. Né? Com árvores saindo pela... Nós estamos rindo porque é cômico, mas é muito dramático. Nós estamos falando num momento que o próprio Márcio diz aqui, a polícia precisa ser, e o próprio Paulo diz essa ligação com a população, você só vai ter uma polícia respeitada a partir do momento que ela mesma se respeita, que isso acontece com o ser humano. Se você não se respeita, você vai achar que o próximo vai respeitar você. Olha, esse ano marcou o início do ano, o final do ano passado e o início desse ano foi marcado pelos assaltos nas rodovias, né? Na Anchieta principalmente, e eu particularmente acho que esse negócio de Operação Verão, isso é uma balela, porque a região da Baixada Santista, ela, principalmente esse ano que vamos ter uma série de feriados prolongados, hoje a Baixada Santista ela aumenta a população, não é só no verão, é o ano todo, é nos sábados e domingos, são nos feriados prolongados. Então esse negócio de mandar mais gente no verão, fica todo mundo achando que está tranquilo e na verdade é só acabar a Operação Verão que volta tudo ao que era. E eu fiquei muito surpreso até com a declaração do comandante da Polícia Militar, que infelizmente não é uma pessoa daqui, eu até respeito como pessoa, mas como profissional de estratégia, não pode ajudar em nada porque não conhece a região. Ele é fraco para isso. E eu vi aqui, e o Márcio estava me alertando, disse, olha, em 2002, nós chamamos o sindicato, mostra aqui para mim, Reali, em 2012, o sindicato fez uma panfletagem no pedágio da Ecovias. Você consegue chegar aqui, meu filho? E depois eu vou ler aqui. Isso, muito obrigado. Nessa panfletagem, ele alertou a população, dando dicas de segurança, e já em 2012, eles disseram lá, importante, informamos que existem locais considerados de alto risco que merecem atenção redobrada. Aí citou rodovia Anchieta, próximo às passarelas do Jardim Casqueira, em Cubatão, entrada de Santos, próximo aos Morros, cruzamento da rodovia dos Migrantes, você citou vários lugares. Quer dizer, o problema existe, todo mundo sabe, vocês já alertaram, mas esperou morrer gente ser assaltada para resolver, Márcio. Isso daí a gente havia alertado a população, já em 2012, foi na véspera do feriado de 15 de novembro, conforme o Dr. Paulo falou, visando uma aproximação com a população e mostrarmos as nossas dificuldades, até para podermos dar um melhor serviço, prestar um melhor serviço, nós fizemos esse trabalho. Inclusive, tivemos até dificuldade de pegar e distribuir esses panfletos. Tentaram dificultar o nosso trabalho. Nós falamos, por quê? Isso daí só visa, um alerta, um alerta para a população, mas acharam que era para denegrir ou fazer alguma coisa com a imagem no caso do governo. Não era isso. A intenção era simplesmente alertar. O que acabou acontecendo isso. Só vieram a tomar providências após a filmagem daquele roubo na rodovia dos imigrantes. Dos dois elementos. Foi no final do... E olha, o menino da TV Tribuna foi corajoso, porque se por um acaso um dos bandidos lá tivesse visto filmado, poderia até reagir e tentar até, de alguma maneira, fazer algum mal. Por sorte, isso não aconteceu e
aquele fato só teve repercussão porque teve esse amparo da mídia. Porque aquilo acontece diariamente. Na entrada da cidade, então, e eu pergunto, todo mundo sabe, a entrada da cidade de Santos, não dá para ter uma viatura da Polícia Militar 24 horas? É tão difícil assim fazer lá, tinha uma tendinha, uma hora tá lá a viatura, uma hora não tá. Eu acho que o mínimo que podia ser feito, viu? Mas aí você coloca a viatura, esse daí já vem constantemente, coloca a viatura aqui. O que acontece? Nesse lugar tem a sensação de segurança, o doutor Paulo sabe disso. O ladrão migra, ele vem roubar aqui no semáforo anterior ou no posterior. O que tem que ter é o quê? Um reaparelhamento, uma nova forma de investigação, para quê? Para que as pessoas que façam o crime, elas venham a ser punidas. Aí sim, você vai ter a sensação de segurança e você vai acabar com a sensação de impunidade. A sensação de impunidade, ela faz com que os criminosos tornem a... É o que mais... O jovem que matou o delegado Gilvan. O doutor Gilvan, ele é menor de idade e ele já tinha várias ocorrências. Então a sensação de impunidade que você que ele deve ter é muito grande. Isso não há como combater isso. Ou você põe o cara em cana ou não tem jeito, né? A segurança, ela reside em dois pilares. Um trabalho preventivo e um trabalho repressivo. No estado de São Paulo, no Brasil como um todo, a parte preventiva fica basicamente a cargo da Polícia Militar. Antes do crime ocorrer. Então, a Polícia Militar age para que não haja a incidência criminosa. E uma vez ocorrendo o delito, aí sim a Polícia Civil trabalha. São realmente dois pés imprescindíveis para que a população se sinta segura. Por quê? Porque um bom trabalho da Polícia Militar coíbe a ação generalizada da criminalidade. Aqueles poucos que ousarem e cometerem crimes se verão com a Polícia Civil, sendo investigados, trabalho feito, sentença e cadeia. Nós precisamos desses dois momentos. Precisamos de mais. E esse incidente que houve lá, essa ocorrência que foi filmada lá, é bastante emblemática, Augusto. É o que eu sempre digo, e aqui eu queria que vocês fizessem uma ilação com o que eu digo. Porque houve a felicidade da infelicidade de filmarem um assalto, essa repercussão. E aí sim, quando dessa importante, dessa essencial união dos mecanismos policiais, da imprensa e da sociedade, parece que algumas soluções estão sendo implementadas. É verdade. Esse trabalho há de ser em conjunto e sempre com a população participando. Agora, a justiça tem muita culpa em tudo isso. Eu vi ontem a matéria do Fantástico, o cara que matou a esposa, tentou matar o cunhado, atirou nos dois filhos para matar, um ficou com sequelas graves, a menina também. E no dia do julgamento foi protelando, aí um dia era pedir um negócio, outro dia pedia outro. Teve um dia lá que a juíza falou, olha, os advogados do cara não apareceram. A juíza nomeou um advogado da própria justiça, agora esqueci o nome lá. Defensor público. Um defensor público. E ele foi condenado, que também, filho, o cara mata a mulher, tenta matar os dois filhos, e tenta matar o cunhado, não tem explicação, né? Mas nem surto. Então, na verdade, ele foi condenado em não sei quantos anos. Fugiu, ou foi responder em liberdade, enfim, acharam o cara agora e prenderam o cara e os advogados dele, constituídos, entraram com uma ação e o Toffoli, o advogado do PT que virou ministro do Supremo Tribunal Federal, talvez pela inexperiência de nunca ter participado de nenhuma instância da justiça, simplesmente alegou que a juíza não poderia ter nomeado o defensor público e corre o risco desse processo voltar a estaca zero. Agora você imagina, o filho que passou a ter dificuldades de locomoção e que o pai atirou nele. A menina que o pai atirou nela, o cunhado que o pai atirou nele, e a mãe que morreu, fico pensando,
E aí a gente tem que acreditar na justiça? Tá difícil acreditar na justiça. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. O Incatep qualifica a mão de... Olha, se os terminais portuários oferecessem as condições de trabalho que o Estado oferece para o policial civil nos distritos, não tinha terminal aberto. E olha que o trabalhador portuário ainda tem muito problema. Aí tinha terminais que não oferecia vestiário, não oferecia condições de higiene. Hoje está melhorando cada vez mais. Mas os terminais, invariavelmente, têm oferecido uma condição de trabalho muito boa. Isso tem que valer para todo mundo. Não pode valer só para as empresas. Tem que valer para o Estado também. É o que eu falo em todas as áreas. O Estado, esse impedimento que o Tribunal de Contas do Estado está fazendo na construção do túnel é porque o governo de São Paulo atropelou todas as regras. Não vou nem falar da questão arqueológica do canal que não foi feito adequadamente. E agora, um outro assunto que vai repercutir muito e que pouca gente está falando é a utilização da água da Billings. Só o Estado para vir com essa solução, porque qualquer outra empresa que quisesse usar a água da Billings para que as pessoas pudessem bebê-la, teriam muita dificuldade, mas muita dificuldade. Então o Estado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né?
Vamos falar do Museu Pelé? Não, eu vou falar amanhã. Amanhã eu vou estar o Manuel Gonzalez. O Museu Pelé está sendo investigado. E olha, eu alertei isso aqui no ano passado, quando vi o balanço do Museu Pelé, para construir, para melhor, não é nem construir, né? Para fazer a adaptação que fizeram no imóvel onde está o Museu Pelé, foram gastos 50 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, do outro lado da rua tem o prédio da Petrobras, prédio de, acho que tem uns 30 andares aquele prédio. Para fazer aquele prédio custou algo em torno de 40 milhões. Porra, como é que pode para fazer um prédio daquele 40 milhões e para fazer um barraco como é o do Museu Pelé, 50 milhões? E o déficit mensal, 80 mil reais por mês. Queria saber quem é que está bancando. Ninguém está dizendo. É uma caixa preta. Está pior que o avião da Airline. Isso aqui é uma caixa preta. Ninguém sabe quem é que banca esses 80 pau. Lembrando que todos os museus que existem na Baixada Santista não gastam 80 mil reais por mês. O Museu Pelé tem um déficit mensal de 80 mil reais. Eu estou anunciando isso desde o ano passado. Estou falando desde o ano passado desta gravidade que é o Museu Pelé, a bandidagem que fizeram lá. Olha, no dia 7 de fevereiro, próximo sábado, não é, Paulo? Próximo sábado. A partir das 18h30, na Livraria Realejo, Marechal Deodoro, número 2. Mandar um abraço pro meu amigo Canduta, que ele sempre está tocando ali na frente, né? Puxa, é uma pessoa que sempre... O Canduta, ele é culpado por um dos momentos da minha vida. É o responsável. Quando eu pedi a Fernanda em noivado, olha, eu levei me arrependo até hoje. Se fosse, porque pensar bem, se casamento fosse bom, precisava de testemunha, Márcio? Não. E tem que ser duas de cada lado, hein? Tem que ser duas de cada lado. Mas no dia 7 de fevereiro, o lançamento do livro 100 Rosas no Meu Jardim, do delegado poeta, Paulo. Verdade. A polícia me deu várias grandezas, mas com certeza a maior delas foi a capacidade de aceitar as nossas limitações. O policial, e o nosso presidente tem mostrado com tanta clareza, é um herói, e o policial é aquele cara que está sempre se reinventando. As dificuldades que a carreira traz, as condições de trabalho difíceis, o próprio embate com a criminalidade faz com que o policial tenha sempre que se reinventar. E aposentei e me permiti esse carinho. Eu sempre fui um apaixonado pelas palavras, um apaixonado pela língua portuguesa e um apaixonado pelas mulheres. Estou velhinho hoje, mas fui um apaixonado pelas mulheres. E poesia, para mim, é a alma feminina que mora em cada um de nós. E eu me permiti esse carinho. Externar o meu coração através das poesias. Falo um pouco de tudo, Augusto. Nas minhas poesias, eu falo sim da responsabilidade que a sociedade tem com a segurança pública e com todo o contexto. Naturalmente, faço homenagens às pessoas e aos lugares que marcaram a minha vida. Falo um pouco de lascívia, porque eu sou siciliano, então a gente tem um pouquinho essa veia, mas falo muito de amor. E para mostrar que essa improvável associação do delegado com o poeta não é tão improvável, aqui está. A polícia, presidente Márcio, ela realmente tem esse fascínio. Ela nos mostra o quão importante é pensar no outro. E a poesia é a melhor forma e a mais carinhosa de se pensar no outro. E o Paulo, por favor, fez uma homenagem à TV Com, porque esta foto foi feita em nossos estúdios. Eu ia deixar para esse estúdio eu conheço. Sim, essa Você foto... consegue? Olha aí. Foi no programa da Rosilma? Sim, da professora Rosilma, Jovens Pensadores, a senhora Jovens professora, Pensadores. Meu muito obrigado. Uma jovem pensadora. Uma jovem falar pensadora. Assim, ela fica brava. É uma jovem pensadora. Mas deixa eu perguntar para você. Eu não combinei nada com o Márcio antes. Se você não puder falar sobre isso, eu fico
tranquilo, não vou... Mas eu gostaria que você comentasse para mim. Eu tenho acompanhado nas redes sociais uma polêmica entre os policiais civis aqui da região de um negócio de policial de primeira classe, segunda classe, terceira classe, alguns cargos de chefia que têm sido ocupado por policiais de terceira classe, o que não era comum. É isso mesmo ou eu estou equivocado? Isso daí o que acontece. A chefia, ela é um cargo que se dá para as pessoas mais experientes. Então, o que acontece? São aqueles que já estão ali no topo da carreira, são os classes especiais, primeira classe. O que acaba acontecendo é o seguinte, acaba acontecendo do delegado, as pessoas pegarem as pessoas de confiança, que geralmente não são a classe os mais antigos. Isso daí foi comentado com o delegado-geral. Mas teve que mudar a regra. Continua a mesma regra. Continua a mesma regra. Mas não houve uma alteração, me não parece houve que... alteração não, em nada. Houve uma recomendação. Recomendação. Não teve nada que alterasse a determinação. A lei, né? Porque tinha uma lei, que a lei não foi alterada. É uma portaria, uma portaria do delegado-geral, salvo engano era do Dr. Maurício Lemos Freire. Aí agora foi falado com o Dr. Youssef, inclusive na reunião entre os sindicatos, disso daí que estava acontecendo. Aí foi reenviada a portaria com essa recomendação. Na prática não muda em nada. O que acontece na prática, na prática acontece isso. Vocês dois, por exemplo, eu quero indicar o Augusto, tem o Dr. Paulo. O que acaba acontecendo? Eu falo, pronto, Dr. Paulo, você é classe especial, mas eu quero o Augusto. Eu me dou melhor com ele. Aí o Dr. Paulo tem duas opções. Ou ele abre mão e assina que não quer, não tem pretensões de chefiar a chefia, ou ele fala, eu quero, aí fala, então tudo bem, eu mando ele para um distrito onde tem um classe especial e ele lá não tem como pleitear. Não é isso que acontece na prática, doutor? Quer dizer, isso Então, não mudou em nada. Então, acontece as mesmas coisas. Então, deveria, realmente, sim. Agora, na falta aí sim, na falta de um classe especial, que nem geralmente não vai ter um classe especial em cidades pequenas, em municípios pequenos. Você vai ter que pegar para chefiar um terceira classe, um segunda classe. Você é a favor que a regra seja exercida, quer dizer, aquele mais antigo tenha preferência num cargo de chefia, ou você acha que o delegado pode montar sua equipe com aqueles que têm mais proximidade? Eu sou a favor do mais antigo, até para pegar e prestigiar, porque essa pessoa que é mais antiga, ela tem um certo conhecimento maior. Lógico. E, por exemplo, e também que prestigie também aquela pessoa, então promova. Se aquela pessoa que a pessoa está querendo colocar ali, ela tem condições, por que não promovê-la? Se o Estado tem essa capacidade. Isso vocês pleitearam agora com o Youssef, é isso? Isso, foi falado disso. Porque isso é em todo o Estado, não é só aqui na região, não, isso acontece em todo o Estado. Em todo o Estado. Agora, Márcio, essa nomeação do Youssef, duas coisas. Primeiro, o Alexandre Moraes, que não é um especialista da área de segurança, né? Um novo secretário de Segurança Pública, não é um secretário da área, apesar dele ser o advogado das cooperativas de trânsito, as cooperativas de lotação em São Paulo, que gerou um certo conflito, mas o Alexandre não é um especialista na área, mas dizem que ele é um bom articulador. Aí ele trouxe para a Polícia Civil o Youssef. Foi bom a vinda do Youssef para a Polícia Civil? Eu não tenho como ainda avaliar, né? Pouco tempo para avaliar. Eu vejo, nos últimos que passaram, o doutor Maurício, o doutor Domingos, todos bem intencionados, mas não depende só deles. Eles pedem concurso, aí fica naquela demora, naquele entrave, por exemplo, que tem que planejamento, fazenda, o governo autorizar, eles pedem... Os caras vêm com vontade, mas não conseguem realizar. É isso que os últimos delegados gerais que eu vi bastante, muita vontade enorme, e trava. Aí o que acontece, para nós sindicalistas que vamos pleiteando, a gente está pleiteando com um, quando vai ver mudou. Aí vai conversar com o novo, mas eu entrei agora.
Aí pronto. tudo de novo. Não dá para ficar isso. Não dá. O que acontece? Aí o cara te pede mais um prazo, mas eu já estou esperando o prazo do outro. Então o que acontece? Eu, como sindicalista, eu vejo o seguinte: nós vamos estar convocando em breve, estamos assumindo agora uma assembleia da categoria e vamos estar enviando para o governador. Nós queremos conversar com o governador ou alguém indicado, delegado por ele. Porque se o outro que for seria o secretário, sair, né? Que seria o secretário. Eu acho que a pessoa mais correta seria o chefe da Casa Civil. Esse sim, que é a pessoa de confiança e que a gente sabe que vai estar... Por exemplo, ele tem articulação... Era o Edson Aparecido. Isso, ainda ele? Porque você vai falar com o secretário, pô, da minha pasta, mas eu tenho que falar com a Fazenda, eu tenho que falar com gestão pública, eu tenho que falar com isso. Da Casa Civil, ele tem amplos e plenos poderes, que ele é o contato direto, o elo de ligação das secretarias com o governador. Márcio, já trocaram os coletes à prova de bala? Depois de 1 ano e meio trocaram. Estávamos trabalhando com coletes vencidos, aí vem só não a inércia do Estado, mas a inércia também da fiscalização federal. Protocolamos no Ministério Público do Trabalho, no Ministério do Trabalho, para a fiscalização do trabalho tomar as providências. O governo do Estado demorou 1 ano para a licitação, pronto, depois que foi trocado todos os coletes, parece que um ligou para o outro. Pode agora fiscalizar porque pronto, já foram trocados. Aí sim, aí apareceu uma resposta para nós dar. Sabe o que nós fizemos? Eu mesmo falei, pronto, não tem que dar resposta, pô. A fiscalização é que tem que ir lá e ver que o colete foi trocado. Se vir perguntar, você falou, aí eu vou mostrar o colete, por exemplo, anterior, quando foi trocado. 1 ano e meio com o colete. 1 ano e meio, vencido. É a vida do policial. Com certeza, não tem... Hoje, qual é os números de defasagem do salário médio aí do policial civil, Márcio? Se a gente for pegar aí do policial civil, acho que na faixa de 80%. Você vai ver um policial federal que hoje faz que é aquele que a gente tem um parâmetro, ele entra... O policial federal é o que fica nas estradas, é isso? Não. O rodoviário federal também está equiparado. Polícia Federal. Polícia Federal. Polícia Federal. Um agente, por exemplo. Quanto ganha um agente da Polícia Federal hoje? Ele entra com R$8.000. Ele recebe tudo, Que nem outra coisa que eu quero também falar, esse pessoal que vem de fora para dar reforço aí, está alojado, num lugar que é desumano, não tem um ar-condicionado ali perto do Jabaquara, não recebe diária. A alimentação deve ser uma... A alimentação é aquela alimentação, não tem No Guarujá, eu me lembro, teve um ano que os caras não conseguiam comer a alimentação dada, de tão nojenta que era, né? Você pega, você vai ver, o Estado ele tem que pegar, se ele vai oferecer um bom serviço, ele tem que dar condições para os seus trabalhadores. Você está falando dos civis ou dos militares que estão lá, os dois, porque também vem muito policial civil, não vem um... Eu estou falando... Pelo meu conhecimento, eu estou falando dos civis, dos policiais civis. Os que estão aqui no Jabaquara. Isso, mas parece que lá também ficam policiais militares. A condição aliás, não tem condição. Nesse calor aí que fez aí, onde a sensação térmica ultrapassa os 40 graus, não tem um ar-condicionado. As instalações, banheiro coletivo. Isso nós estamos falando de 2014, no maior estado da federação. Isso daí é uma coisa... A pessoa vem de Ribeirão Preto para cá, ela espera o quê? Ao menos, dignidade. Dignidade. Ele sai da casa dele, né? Ele quer, no mínimo, dignidade. E o que acontece é isso daí. Hoje em dia, espero que, por exemplo, nós vamos estar lutando, não pense que nós vamos ficar inerte com essas situações. Estou tomando, primeiro, a situação da parte administrativa. É que você assumiu agora dia 5. A parte administrativa do sindicato. Vamos tentar o diálogo, esgotar todas as formas de diálogo. Agora, se o diálogo não houver condições de diálogo, nós vamos para as manifestações, vamos estar fazendo paralisações. Esse é o nosso cronograma. Se não forem atendidos, vão para o embate. Pacífico, naturalmente. O bicho está pegando, hein, Paulo? E eu aproveito a oportunidade de uma nova gestão como porta-voz da região do nosso presidente Márcio, da chegada de um policial da região assumindo a nossa diretoria, o delegado Gaetano Vergini, para convidar você, povo da costa da Mata Atlântica, a realmente colaborar com a polícia.
Há diversas maneiras dessa colaboração e nós precisamos de cada uma delas. Mas, em especial, Augusto, a denúncia anônima. Essa arma poderosíssima que a polícia colocou à disposição e ainda é tão pouco usada pela comunidade, Augusto. Você, com a sua voz tão tonitruante, o seu programa com esse prestígio, faça esse carinho à polícia. Sempre que possível, repita esse número, 181. Esse número pode ajudar a que nós façamos um trabalho à altura de vocês. E agora, com um presidente, um porta-voz tão atuante, com o diretor da região e com você, comunidade, colaborando com o Disque Denúncia, quem sabe episódios como a morte do Dr. Gilvan ou de outros policiais, porque na Itália, para o país quando morre um policial. E aqui, 2 dias depois da morte de um policial, ninguém fala mais uma palavra, esperando a morte do próximo. Então, colaborem conosco. Disque Denúncia. É absolutamente sigiloso, você não tem como ser identificado e a polícia pode prestar um trabalho à altura do que você merece. Paulo de la Rosa, muito obrigado pela participação, viu? Obrigado, Fiquei muito feliz. É uma honra estar aqui. Imagina. Você sabe o quanto eu lhe quero bem, o quanto eu devo à TV Com. Isso aqui acho que diz muito. Puxa, fiquei muito feliz de ver. Isso aqui diz muito. Muito obrigado, essa bancada para mim é sacrossanta e a sua amizade mora no Olimpo do meu coração. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Márcio, muito obrigado pela participação. Quer dizer que os trabalhadores da Polícia Civil vão fazer suas reivindicações. Se o governo ensaboar muito, o bicho vai pegar. Tem outro meio, não tem outro jeito, né? Estarei lá, doutor Paulo, muito obrigado, sábado. Muito obrigado. Legal. Obrigado Márcio, obrigado, viu? Um abraço para você, viu? A você, telespectador. Ó, o Márcio assumiu dia 5 de janeiro o sindicato, naturalmente que início de ano sempre traz mais problemas, né, no sentido de organização, tudo, mas sem dúvida nenhuma os policiais civis da região estão bem representados e vão exigir os seus direitos. Acho que todo trabalho, não dá para a gente achar que só quem trabalha em empresa tem que ter um ambiente agradável, não pode ter assédio, todo mundo tem que ter os direitos preservados. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência, nós estamos indo embora, mas voltamos. A foto do Paulo de la Rosa. Peraí, não. 40 quilos a mais, que vergonha, que vergonha. 98 ou 99? Foi 99? Pode pôr de novo você gordinho ou não? Por favor, por favor. Olha essa foto, foi em 1999. E ele veio com um cara da Praia Grande, um maluco lá, que era o maior colecionador de itens da Coca-Cola do mundo. É verdade, é verdade. Era um japonesinho. É verdade. Que eu sofri para fazer o programa com ele, eu perguntava, tudo bem? Ele, sim. Uma palavra só, eu me lembro. Você lembra disso? Lembro. Você gosta de colecionar coisas da Coca-Cola? Sim. Quando... E da Pepsi? Da Pepsi não. Monossilábico, né? Você lembra disso? Lembro, sim. Pô, eu falava pro cara, sim. Pior que essa, foi uma vez que eu entrevistei um gago. Não, vocês estão, não tem nada a ver, é que é difícil, mas eu com a minha sapiência consegui superar. Mas esse dia, Paulo de la Rosa. E ó, você tem um minuto a mais? Não, né? Tem, né? Pra mim tem, né? Coloca de novo essa foto. Este jovem que está ao meu lado, ele ele para na frente da TV e entra na TV com essa 12 e com uma, que pistola? Uma 9mm? Uma 9mm. Aí, e um chapéu? E o chapéu. Aí, eu sei que começou o pessoal da segurança desesperado, não sei o que, tá entrando um cara armado, e era ele entrando na TV. Acompanhado de um grande homem e de um excelso policial, Dr. Geraldo Camargo. É verdade. Meu eterno chefe. Grande Dr. Geraldo Camargo, um abraço especial. Um dos baluartes da Barraca Caraí, junto com o Rubem Jesus, o Aparecido e toda a equipe lá. Um abraço a você, muito obrigado pela audiência. Paulo, muito obrigado, fiquei muito feliz de você ter vindo, o Márcio também. Você tinha visto isso aí? Já tinha. Essa foi. E a você, telespectador, nós voltamos amanhã, 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.